No dia 1º de maio, que é um feriado, aí o Flamengo entra na Copa do Brasil. Primeiro jogo da nova fase ali, onde entram os times da Libertadores. 3 dias depois, é o Bragantino fora. 3 dias depois, o Palestino fora, tem viagem. E aí você volta para sua casa para enfrentar o Corinthians, entre 11 e 12. 3 ou 4 dias depois, você recebe o Bolívar. Porém, 3 ou 4 dias depois, você tem o Vasco, que já é o clássico. No dia 22 é a volta da Copa do Brasil, a gente não sabe qual vai ser o adversário. 3 dias depois, o Grêmio em casa. Pai do céu, hein? E no dia 28 de maio, Milionários em casa. Senhor Jesus, não há paz. Não há sossego, porque onde tem adversário, de repente, mais fácil, tem viagem. É a tal da logística lá, Rodrigo Bueno. É que, aliás, eu discordo. O terror que você tá pintando aí, eu vejo o terror ao contrário. Terror. Todos esses adversários aqui, ó. Peraí. Todos esses adversários, Nova Iguaçu, são inferiores ao Flamengo. Beleza, você vai dizer isso? Caramba, eu vou pegar o Flamengo. Todo mundo olha ali. Quando é que é o dia que eu vou pegar o Flamengo? Meu Deus. Espero não ser goleado nesse dia. Eu concordo com você. O problema todos são inferiores ao Flamengo. Todos. O Palmeiras ali de elenco. Ainda ele teve a sorte, e eu defendo o Nova Iguaçu, de fazer a final do estadual contra um time pequeno que ele vai jogar as duas em casa. Por favor, mantenha a tela. Olha essa sequência. Olha essa sequência. O problema, cara, recebe São Paulo. Fisicamente, olha que pega Palmeiras fora, aí vai pegar o jogo mais difícil da Libertadores na altitude, volta pra pegar o Botafogo. Beleza, tem elenco pra isso. É o maior elenco da América do Sul mas é uma sequência pesada. Não devia ser assim. Não, gente, o Bubu tá armando a cama pra dizer que é uma mulher. Se não ganhar, ele vai ver. O Landinho reclamando do grupo do Flamengo na Libertadores. Em 2 meses. Gente, peraí. Eu entendo, tem elenco, mas assim, em 2 meses. 58 dias você tem um jogo a cada 3 dias. É o que eu ia falar. É o que eu ia falar. Em 2 meses são 18 jogos. A gente faz o seguinte perguntas, né? Quantos treinos o Tite consegue dar? Nenhum. Pronto, então, agora vocês estão destrinchando, é isso aí. Aí é difícil. É isso aí. Mas aí também... E os adversários? Eu posso só fazer um contraponto? Eu posso só fazer um contraponto? Pode, por favor. O calendário é uma loucura, a gente vai falar isso todo ano, a gente vai fazer tela pra tudo que é time que tá jogando final de estadual, Copa do Brasil, Libertadores. Porém, contudo, entretanto, há alguns bons anos, o Flamengo não tem o período pra jogar só estadual que teve esse ano. E o Tite fala isso internamente. Quando tem os 12 jogos ali que o Bubu questionou, o Bubu queria demitir o Tite em dezembro, vocês lembram, né? Isso. O Bubu queria a cabeça do Tite em dezembro. Não ganhou o brasileiro. Perdeu o brasileiro. Não serve, mentiroso. Rua! Ali em dezembro, foi mal. ali em dezembro, era uma situação atípica, porque o Flamengo tinha férias. Lembra? Férias, até para marcar férias antigamente era um problema no Flamengo. Férias. Você não tinha por ônus da temporada abençoada pelo Bubu, né? Ou não abençoada. Zicada. Por ônus da temporada passada não tinha advogado do São Paulo. Recopa, não tinha faca no pescoço. Você tinha um estadual. Você foi a Belém, você foi a Orlando, você voltou. Então, assim, não tem tempo para treinar. Mas há algum tempo também o Flamengo não teve a quantidade de semanas cheias, uma pressão reduzida. O Tite, ele teve quase que pouco mais de 2 meses, podemos dizer, para chegar na fase aguda do Fla-Flu, final estadual, brasileiro e Libertadores. Só estou colocando o contraponto porque a situação é diferente dos outros anos. Essencial, e ele sabe disso. E ele acha internamente, o Flamengo sabe, que o grupo tem condição de suportar isso aí. Só para pontuar. Concordo com você. Porém, vou fazer o contraponto ao contraponto. Por favor. Que o Flamengo vai entrar em todos esses jogos, ou quase todos esses jogos, com exceção do jogo contra o Palmeiras, o outro vai entrar como o favorito do jogo. Isso é indiscutível. Porém, o melhor jogo do Flamengo até agora foi o jogo do Flamengo de ida contra o Fluminense agora na semifinal. Era o jogo da temporada, talvez, de uma equipe brasileira. Com uma marcação alta muito agressiva. Para você fazer isso, você precisa ter uma condição física ideal. Que é um time muito bem treinado. Não dá para fazer isso com essa quantidade de jogos. O time reserva do Flamengo tem a obrigação de ganhar do Nova Iguaçu, de se classificar nesse grupo da Libertadores, que não é lá na Vou colocar já vou chegar ali. O pior vai ser quando tiver a Copa América. Vamos pegar a sequência do Flamengo, que a gente não sabe ainda. Quando tiver lá na Copa América... Já tem a tabela. Do brasileiro, mas você não sabe como vai ser a Copa do Brasil. Já vou chegar ali. Dá para cobrar do Flamengo o resultado, eu concordo com você. Dá para abreviar. Por outro lado, não dá para cobrar o desempenho. A qualidade de jogo que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Fluminense. Porque eu espero o Flamengo repetindo e até melhorando o que ele fez contra o Fluminense diversas vezes na temporada.
mas eu não tenho como esperar isso constantemente com esse calendário. Não, e assim, isso tem um detalhe. Eu esperar isso é maldade com os jogadores do Flamengo. São 18 jogos. Resultado, sim. São 18, né? Eu fiz as 18 jogos em quase 12 dias. 18 jogos em 58 dias. Isso. Só que desses 58 dias, se puder mostrar aí de Põe novo. a tela aí de novo, por favor, gente. Eu ia pegar. É Yasmin que tá jogando a tela aí? Só pra. Grande Yasmin. É só para vocês verem aí a quantidade. O Zé que é a tela dos jogos. Dos jogos. A gente já fala. Yasmin, a gente já vai falar disso, O Zé sim. quer falar de é logística. importante, Isso ele é quer falar da desespero do logística. Bumbum, hein? Eu tô preocupado com a logística minha pra ir pro Lollapalooza, não vai ser fácil. É só pra Vai ver. jogar bola lá? Não, vou apreciar o win. É só para vocês terem um pouco a noção, pra gente ter um pouco de noção, né? Milionários, viagem. Então conta aí, uma viagem. Uma viagem. Né? Atlético E não é Goianiense, pouca coisa, viagem. não. Viagem. Com jogo, né? Sim. São Paulo também é viagem. Palmeiras, uma horinha. Palmeiras é viagem. Aí o Palmeiras Bolívar viagem com Bolívar altitude. viagem. Mas é só uma horinha, não interessa. Você tem deslocamento, uma hora de avião, mas você tem saída do Ninho de Urubu, avião, Sim, volta pra Bragantino e Palestino, mais duas viagens. Duas viagens. Depois você tem Bolívar dentro de casa, né? Vasco fora, dentro de casa, a volta da Copa do Brasil é uma viagem. Uma viagem. Grêmio e Milionários. Né? Então você vê aí. Mas 7 viagens. 7 viagens. Em 58 dias você tem 18 jogos e 7 viagens. E isso tudo você tem 3,3 dias, né? Que foram os cálculos aqui, para você ter jogo. A cada 3 jogos. 3 dias, vamos acrescentar. A cada 3 dias você tem um jogo. Você tá voando com na viagem. matemática. Tá bem demais. Então você imagina para recuperação. Mas o elenco é bom. Eu concordo, o elenco é bom. O elenco do Flamengo ele é feito para isso. Ele foi criado para isso, entendeu? Só que você está lidando também com seres humanos. E a gente não esquece, do outro lado, existem times também que vão se preparar para jogar contra o Flamengo. Claro. Então você tem as dificuldades. Isso não impede que o Flamengo seja considerado favorito? Não. Eu acho que o Flamengo tem condições e qualquer jogo que você fala assim, esse Flamengo é favorito, esse Flamengo tem um elenco melhor. Vai jogar o jogo de igual para igual. Já está nas oitavas de final da Libertadores, não há como o Flamengo ser eliminado. Né? Agora, você vê a quantidade de jogos, o quanto é complicado. E olha que eu sou um dos caras que, você sabe que eu ia falar isso, Zé, que você é o cara do sangue nos olhos ali, vamos jogar todas. Eu sou um cara que bato no pé para falar, olha, o jogador tem que jogar. Né? Eu acredito assim que você vai ter uma sequência de 4, 5 jogos ou 3, 4 jogos para cada jogador. Só uma coisinha para a gente ser justo. E aí depois ele vai começar a mesclar. Essa tabela, se a gente for pegar, o Fluminense vai ser a mesma coisa. Sim, o Palmeiras vai ser a mesma coisa. Eu falo todos. Pega do Real Madrid. O Real Madrid vai ter o Barcelona, vai ter o Manchester City. Sim. Ô, Bubu, na época vai ser todo mundo na mesma. O que diferencia é o potencial do seu elenco. Se eu não me engano, por favor, aí, fãs de esporte, quem puder me ajudar aí, eu lembro que na época a gente fez o questionamento, né, o Milan do Pirlo, Gattuso, que ganhou tudo, que jogou todas as Milan competições, do Kaká e tal. Se eu não me engano, eles jogaram todas as competições. Eles chegaram até o final da Champions, Mundial e tal. Deve jogar 60 e poucos jogos, 58 quase, acho que foram 70 jogos. Chegou nisso? Acho, por isso que eu estou pedindo, mas faz tempo que a gente conversou sobre, acho que são 70 jogos, se puderem me ajudar aí. Mas o que eu quero dizer assim, o calendário, ele tá... Opa, que é isso, Bruno? O café que tá chegando. É muito creme. Não vamos cair de novo não, hein? O calendário vai ficar complicado. Sabe por quê também? Porque o Campeonato Brasileiro vai ser mais forte esse ano. Muito mais. Sim. Vai exigir muito dos clubes. Então, às vezes, a gente está falando assim, o Flamengo tem 2 equipes. O Palmeiras, eu não sei se vai ter. Sabe quem deve estar gostando de ver isso? Quem? Tchatcho Kudê. Tchatcho Kudê, o Internacional. Mas olha pra isso e mas fala... ele vai ter uma coisinha aqui ali também do grupinho dele, da Sula. O americano já é um time reserva e classifica pelas costas. O Inter também, com o time reserva vai passar na Sula. Pé nas costas. Naquele grupo. E o Inter, a prioridade é o brasileiro. Sim, mas eu acho brasileiro, que... ponto. E a expectativa... quando a Sul-Americana se abre, título internacional. A gente falou isso essa semana. Você, inclusive, defendeu da importância, da valorização, do tamanho da Copa Sul-Americana. Mas o Inter precisa quebrar o problema é que a a expectativa para cima de todos esses clubes brasileiros, a expectativa vai ser gigantesca. O Flamengo vai ter que golear sempre, o Palmeiras vai ter que ser sempre Por isso que intenso. eu falei que eu não posso esperar o desempenho como na semifinal. O Fluminense, eu posso esperar resultado, ganhar. O Fluminense vai ter que jogar todo jogo como ele jogou a final da Libertadores ou a final da Recopa, quer dizer, lá em cima, tal. Se essas equipes não mantiverem um padrão, mas é impossível você aguentar esse pique da remada. Aí que tem que ter o elenco. O que eu tô falando, essa é a dificuldade. O que eu falo sem esperar isso, porque eu acho futebol uma fábrica de emoções.
e cada vez que o time está em campo, todas as outras coisas, as dificuldades, quem torce pelo time, parte de quem torce, não pensa nisso. Mas, no final das contas, vai chegar um momento em que o ideal, eu não estou falando que precisam fazer isso, o ideal seria que os torcedores do Flamengo tivessem um pouco de paciência no que diz respeito ao desempenho, pro apoio daqui para conseguir o resultado. Mas esse é o isso que você diz aí. esse que é o Vamos difícil, colocar a né? tela, porque é o seguinte, a nossa... Mas Yasmin, como quiser. manda ver aquele time lá que você colocou agora há pouco pra gente falar. Yasmin, a sobrevivente? Yasmin é sobrevivente, essa maravilhosa Yasmin. Olha lá, ó. É. Eu jogo com o Rossi, mas eu tenho o Matheus Cunha. Eu tenho o Varela, mas eu posso ir de Wesley. Tá, Eu tenho o Léo Pereira e Fabrício Bruno, mas eu posso ir de Davi Luiz e Léo Ortiz. tá. Se eu não puder contar com o Ayrton Lucas, eu tenho Vinha. Pulgar, legal. Acho que o Vinha vai acabar sendo titular. Eu também acho. Se não tiver o Pulgar, esse menino Igor Jesus está dando o que falar. Concordo. E tem o Alan também. Lá na frente vou ter o Gerson. Certo? Calma, que demora, hein? Calma, Vai ter que saudável em algum demora. momento. Mas se eu não tiver o De La Cruz, eu tenho o Vitor Hugo. Aí tem uma diferença boa, mas o Vitor Hugo, quando entra, dá conta do recado. É que não vai comparar, que aí vai ficar difícil. Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves. Aí é brincadeira, né? Porque se eu não tiver o Everton e o Pedro, tem o Bruno Henrique e o Gabigol. Não, mas aí eu tenho que... É uma dúvida. Olha as opções do Flamengo para Mas a encarar dúvida- essa... mas, algum William, não é- time mas tem, a dúvida algum não time é tão tem- matemático Eu vou jogar uma pimenta. Tudo bem, Eu vou jogar, mas algum time Eu acho que tem você vai falar essa... do que eu tô pensando. eu vou jogar uma pimenta aí. Fala aí. Eu vou jogar uma pimenta. Qual o Gabigol? Não sei. Ah, não é nem isso que eu tava pensando. Não, porque o Gabigol, no meio do ano agora, ele pode assinar um novo contrato. Não, mas a minha- peraí, a minha o Gabigol deu uma vai entrevista continuar comigo, jogando né? bem. O Gabigol deu uma entrevista Eu acho. recente, Não, o mas Gabigol e deu uma a- entrevista Ele recente quer lá sair pra por cima. Comebol. Se ele sair, ele vai sair por Sim, cima. mas a torcida, tudo isso. A Comebol fez uma matéria aí recentemente e tal, até agora, sorteio e tal, falou com o Gabigol. Porque o Gabigol tá, acho que há 24 gols de ser o Que maior bom, artilheiro da história Isso. da Libertadores. Ele e tal, fez gol em não sei todas o as quê. finais de Libertadores, E cara. ele já tem 30 gols em Libertadores. Pelo amor 30 ou de Deus. 31, se eu não me engano. Ele 30 ou está aqui. 31, né? Tá louco. 30 ou 31 gols ele tem. Se você O quiser Spencer, que é o maior falar artilheiro, com a tem gente, 54. O Spencer sério? tem 54, então ele tem 30. O Spencer tem 54, ele tá a 24. Então foi questionado, então, pô, porque ainda é jovem, Pode ter muitas... 28. Ô, William, 28, você é 28. jovem com a sua idade? Não é? Pode até. Não pra jogar futebol. Isso é um estado de Ah, que espírito. você não tem ido na Que nossa colada. corneta. Falou que Tem não pra 31 jogar gols. futebol. Obrigado, Marcelo. Tem 31 porque tem aquele gol pelo Santos. Mas eu me decepcionei. ele não é jovem pra jogar futebol? Não dá. Quem, eu? É. Ah, não, pra jogar futebol, não, pra jogar no gol, sim, a gente engana bem. Goleiro com pode até 45. 40 e poucos em O alto quê? nível, né? Eu de Não, goleiro eu Fábio, vou até 90. Jogaria no seu time, Birner? Oi? Jogaria no seu time? No campo? É. Não. Não, no gol, pô. Futebol de campo. Futebol de campo? Não, jogo. não essa coisa que chama de futebol, que não é futebol, que é society. Eu jogo no vocês sintético, estão eu jogo na Society não é praia. futebol. Eu jogo no... Society é uma modalidade de alguma coisa Eu que tem jogo a ver com até jogo de futebol. botão, se você quiser, não tem problema. Também não é futebol. Bom, Eu adoro. totó, jogo, não tem problema. Futebol é futebol de Bora, campo e futsal. Por isso que o Prato se derrubou do comando técnico da equipe lá. O time foi implodido depois disso. Os resultados. O Prato se O time derrubou. caiu agressivamente. Você sabe disso. O negócio é o seguinte. Muito papinho paralelo. Aí não O dá. negócio é o Papinho. seguinte. Aí não dá, aí O não dá. negócio é o muito, seguinte. sabe? Fã de esporte tá aqui esperando a Aí o gente. Gabigol falou o seguinte. É. Falou que se ele permanecer no Brasil, né, ele tem sim essa vontade, mas é legal, coletivo é aquele papo, né? Coletivo que importa, títulos e tal, etc. Mas que ele permanecer no Brasil, a ideia dele realmente é atingir essa marca e tal, mas precisa permanecer disputando Libertadores, etc. e afins. Porque a forma dele disputar Libertadores é o quê? Permanecendo no Brasil. Porque eu não estou imaginando que o Gabigol vai jogar na Argentina, na Colômbia, no Equador e tal, ficando no Brasil mesmo. Então, assim, só que ele fala, tendo mais oportunidades, entrando mais em campo, né, tendo mais jogos, aí, claro, um coletivo ali jogando, entrando em campo, obviamente a chance é muito boa de chegar lá. É. Ele vai ter essa quantidade de oportunidades aí, Vai. nesses jogos todos aí? Em primeiro lugar, o que importa é o Flamengo, não é o Você Gabigol. levantou a bola do Gabigol. Vamos por partes. Importa o Flamengo, não o Gabigol. Claro que importa. Se o Gabigol for bom pro Flamengo, sim. Eu acho que tem uma pegadinha nessa fase de grupo da Libertadores, porque vocês fizeram um time alternativo do Flamengo ali. Eu não acho que o time vai entrar, posso estar errado. Totalmente alternativo? Sim. Também Aí acho que não, vai mesclar. Aí começa a cogitar. Você, por exemplo, poupa o Arrascaeta, por causa da sequência em um Vai jogo. ter que poupar. É Gabigol como segundo jogador de frente ou coloca o De La Cruz que pode fazer a função do Arrascaeta? Mas ele tem que tirar o De La Cruz
do jogo anterior. Mas eu acho que o Gabigol... Como vai ser feita essa mescla? Eu acho que vai depender muito Depende do do adversário. Depende Então, onde vai ter eu espaço. acho Os que ele vai adversários fazer mais mais fáceis aniversário. dessa sequência são os da Libertadores. Nova Iguaçu. Com exceção o jogo Boa. do Bolívar fora. Que aí só porque é uma pode ser. questão de altitude. E aí, como o Gabigol não tem atuado nos jogos mais pressionar, difíceis do tem Flamengo, espaço, vai jogar talvez com os o João, jogos vai da atacar por Libertadores trás. sejam Também acho. os ideais para você colocar o Gabigol. E- Exatamente quando ele pode fazer Cara, eu vou recorde te de falar. gols. O Bruno Henrique tá na cola. Você falou os números do Gabigol. O Bruno Henrique tem 20 e poucos gols. Ele também já tá brigando. Também, então, se o também. Gabigol não joga o Bruno Henrique, vai capaz o Bruno Henrique passar o Gabigol. Eu acho que o o Tite- Pedro, se continuar assim no Flamengo, também daqui a Eu pouco acho que o ele vai Tite tá lá. hoje tem o desenho dele, que é o time que a gente tá vendo, né? Nas últimas semanas, do meio pra frente. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz, Cebolinha e Pedro. O time tem esse Tite. O Tite tem esse time na cabeça. A partir daí, eu tô com o Zé. Aí ele vai pegar a planilhinha lá que o Zé gosta, a fadiga, o meu adversário. Como é que eu vou começar? É um adversário que eu começo pressionando, é um adversário que eu espero, eu consigo esperar por causa do próximo jogo que eu tenho. Eu vou com uma formação que eu consigo esperar, eu boto o Gabigol, talvez para ele ter campo para atacar uma linha atrás da zaga. Eu boto o Bruno porque eu preciso, não sei, descansar o Cebolinha. Talvez eu não vá precisar tanto de uma recomposição de um outro lado. Eu boto o Bruno. Ele já tentou o Bruno no lado do Luiz Araújo, lembra? Direito sim. Então, Ano passado, ou eu não ele sei, eu não treinou vou ter o Arrascaeta. Será que eu posso tentar uma outra coisa com dois? Eu acho que não vai ter exatamente esse time A e time B. E a mescla não vai ser uma coisa de time alternativo. Também Eu acho que o Flamengo hoje tem uma capacidade física melhor que a dos últimos anos, só que a gente também precisa entender quando começar essa maratona, né? Porque até agora só tinha o estadual ali. E eu acho que o Tite vai muito de alteração pontual, não vai entrar no número de rodar 6, 7 durante o jogo, não. Tem uma dinâmica hoje no futebol brasileiro, no futebol internacional, que é o lance das 5 alterações. Então ele também vai calcular. A gente que vai jogar 45, 60 e consegue jogar quarto e domingo. Abel Fazer faz resultado no primeiro tempo e segurar Abel- o jogo o no Abel segundo. faz E o muito que, bem. e o que é o Tite se não isso? Entendeu? O Abel faz muito bem isso. Sim. O Abel, com Então, 65 Aula. minutos, dependendo do resultado, Aula. ele começa a tirar. Ele já começa a mexer. Aliás, isso é mais uma coisa sobre o pode Flamengo, falar. por exemplo, alternativa. Hoje a gente vê o Flamengo com um jogador de velocidade, é o da direita, o Luiz Araújo. Cebolinha vem um pouco mais por dentro, né? Aí tem o Ayrton Lucas que passa. O elenco é tão bom que ele pode inverter. Se ele coloca o Vinha, que consegue segurar um pouco mais, ele pode ter o Bruno Henrique na esquerda, né? Para poupar quando é necessário o Cebolinha, porque aí a recomposição do Bruno é importante, mas o Vinha segura um pouco mais. Se ele tem o Varela na direita, e precisa que o jogador recompor, de repente o Gabigol tem um pouquinho mais de dificuldade de recompor, o Varela também segura mais. Então ele tem como fazer os encaixes o tempo inteiro. E para isso, repito, ele precisava treinar a equipe mais. E ele não vai ter esse Não vai tempo, ter por tempo. isso que eu tô falando. Fisicamente e por falta de treino, eu continuo achando o Flamengo favorito em quase todos os jogos, a não ser uma ou outra partida que no máximo é equilibrada. O Flamengo não é zebra nunca, mas a gente em alguns jogos não pode exigir desse time um desempenho de nível tão alto agora nessa data e pode FIFA, exigir né? resultado. A tal da maratona, que eu já falei que todo mundo vai passar, muita gente vai passar. O Flamengo, como todo mundo agora, tá descansando com a data FIFA. Então eu não acho que é um Mas terror. nessa posição desses jogos, puxão desses jogos para O agora. Flamengo, inclusive, já folgou. Segunda e sequência. terça. Então não voltando é a esse treinar hoje. desespero todo. Mas aí também tem outra coisa. Aí você já tá treinando sem Vinha, sem Pulgar, sem Arrascaeta, sem De La Cruz. Como esses caras voltam a Gerson fora. A seleção é o perigo para lesionar jogador, não é? Porque o que a gente Também vê por tem aí, isso, né? também tem isso. Volta lá a tela, por favor, pra gente fazer Treino é um perigo pra lesionar o jogador também. Olha lá. Não Treinar. jogar bola é um risco danado. É o seguinte, ó. Dependendo, Sair de casa já é um risco, cara. Dependendo do treinador- Quando eu saio de casa pro trabalho já é um Mas risco. pelo menos Sampaoli- se o machuca trabalhando o para quem te paga o salário. O São Paulo, todas as vezes que tinha data FIFA, tinha sempre jogador lesionado. Exatamente. Sempre. E o time. Olha, a primeira- e sempre que voltava da data FIFA, o gosta, time né? voltava pior, não sei porquê. Vamos Olha lá. a sova do Red Bull. Veja só, lembra disso? Nossa É Senhora. o seguinte, o Flamengo tem 2 jogos ali pela Libertadores, que são Milionários e Palestino, certo? Vamos... 6 pontos. Então, é aí, esse é o ponto. 6 pontos. 6 pontos pro Flamengo ali. Já dá aquela folgadinha ali no grupo, né? Já dá pra negociar no Brasileiro? Tipo, ó, vamos fazer o seguinte, já temos 6 pontos, então vamos forçar aqui contra São Paulo e Palmeiras que a gente precisa e de repente faz aquela mescla contra o Bolívar. Você tem que Tá escolher certo se essa você, conta aí? você tem que escolher se você quer aumentar a chance, porque nada é certeza, de ter a melhor campanha da primeira fase da Libertadores para garantir todos os jogos, se chegar à semifinal, resolvidos dentro de casa. aí- Hoje isso ou é se menos você quer importante. dividir força. Então, Até mas- isso, não, hoje mas isso aí é é o menos seguinte, importante. mas é uma escolha. Antigamente, quem fazia a melhor campanha pegava a pior campanha dos classificados. Sim. Hoje não se pode sorteio. Porque tem uma coisa que é essencial e que não é mais. A final é vantagem- única. a vantagem Porque não quando tem a final era em 2 jogos, você resolveu o título em casa
Então, era mas até muito isso não pesado, tem hoje. pesado. Já final é jogo Hoje, a único. final é um jogo só. E vai ser na Final Argentina. é jogo único. E o Flamengo tem um timaço De desse de repente, fora, se não for é o River, ter é na casa do problema River. nenhum. Final jogo. River? Acho improvável. final não com- sei. Se for. E final com um jogo Impressionante só. como você Você, despreza os times e argentinos. final com um jogo só, muitas vezes, dependendo da forma como você chega ou do time como chega, você acaba perdendo aquela vantagem. Você lembra do ano passado, não? Porque o Boca, River e tal, o jogo Boca e River na final, Boca e River não, Boca e Fluminense, foi difícil. Foi complicado. Jogo duro. Só Louveira, lembrando Campaz, Gomes, que o fato de ficar em segundo lugar, Canacho. o Flamengo é que aí era um outro momento, era outro treinador, era uma outra situação, um ano zicado do Flamengo. Mas assim, o Flamengo decidiu contra o Olímpia fora de casa e abraço. Então, o Boca do Riquelme cansou Abraço. de classificar em segundo, o River do Galhardo e ser Boca do campeão. Riquelme tirou o Palmeiras. abraço. Não, então assim, Aqui, um time né? poderoso, né? O que manda muito é a questão técnica, é jogador bom. Arbitragem. Ajuda de vez em quando. A Mas Boca é o do seguinte, Boca do o time Riquelme? do Flamengo, se tiver que decidir fora contra qualquer time, o Flamengo é favorito mesmo, não deixa... Então, mas eu pergunto, volta a Esse é o tela lá, timaço. volta a tela lá, por favor. Volta a tela lá, por favor. Porque é o seguinte, ó. Vamos lá, tudo bem. Tem essa obsessão, esse negócio de ser a melhor Põe na campanha, tela. ser a melhor campanha pra decidir em casa, vamos fazer 18 pontos e tal, não sei o quê. Tá. Mas o Flamengo, ele tá pensando em todas as frentes. Esse elenco aí não é pra dividir a atenção. Claro, se depois a coisa se apresentar de Não é alguma pra forma largar durante o campeonato. ano, ok. Mas é pra tudo. É pra Copa do Brasil, é pro Brasileiro e é pra Libertadores. Não dá, de repente, pra... Eu concordo contigo. Cravar os 6 pontinhos ali contra Milionários e Tô esperando Palestino. E aí, cara, você começa a fazer aquela gordurinha boa no Brasileiro. De repente, você conseguir ganhar do São Paulo, joga com o time principal contra o Palmeiras, né? Ganhar do Palmeiras. De repente ganha do Botafogo colocando... Bira, não fica bravo, porque pode ganhar do São O Paulo. Bubu pediu pros É amigos favorito. jogar contra o Flamengo. Não é favorito? É favorito, né? O campo pode dizer outra coisa, mas Não, é o Flamengo favorito. vai estar muito desgastado. Então, São Paulo pode do não tá Carpini, desgastado. São Paulo do Carpini agora está descansando, Então, focando nesse tem jogo. certeza Mas que Ele do pode não Capires, estar desgastado. Ele pode, Cara, ele os pode caras se tão- os caras poupar tão ali, ó. tripudiando o tricolor. É, totalmente. Impressionante, né? Você vê? E ali no Brasileiro já começar a dar uma atenção e negociar aquele jogo com o Bolívar, um empatezinho com o Bolívar tá bom, negocia, e aí você já começa bem o Campeonato Brasileiro pra fazer uma gordura lá pra frente. Hein, ô Pedro? Porque os dois aqui só estão pensando Não, no São Paulo. o que eu faria? Fala, Pedro. Eu, por Nova exemplo. Iguaçu, Milionários, eu, por exemplo, Palestino, Atlético Goianiense, Palmeiras, Bolívar, Botafogo, Bragantino, Vasco, Grêmio, só se fala de São Paulo. Eu negociaria. Cheio de jogo grande. Não, Posso peraí, ser o Tite? São Paulo tá na pauta? Vocês acabaram de colocar. Pode, o Carpini, Quem não falou sei o isso? quê. É, o treino, não sei- São Paulo, que não sei o quê, Esse papapá. programa não fala de São Paulo praticamente. Tá brincando? Não, ele tem razão. Se não fosse o Ele tem Bubu, razão. a gente estaria É em isso São aí, Paulo. é isso aí. Eu tô Ele não aqui fala pra de São isso, Paulo. o fala Bubu de chama- Rames. O Bubu Só chama a fala do pauta. Rames. O Marcelo São põe Paulo o São não, Paulo na só do pauta, Rames. só o Bubu. E é duro eu, carioca, ter que falar de São Paulo. Sabe quando vocês falam de São Paulo? Quando o São Paulo perde. Quando ganha, vocês não falam. Nova Iguaçu, Faz parte. primeiro E ele- jogo, e ele fala pode que- botar time reserva. E o Birner fala que o time dele é o Rosário. isso é o Rosário. O Se você time é o pegar de Rosário. todos os jogos ali, Se chamar o pega todos os jogos ali, não a faz tal isso. da logística, que é uma equipe muito faça forte, isso. na Libertadores. Vamos ouvir o Bubu aí, olha lá. Tem Fala aí o duas Tite. viagens que são mais longas. Não vou falar que é difícil. Tem que pegar entrar num voo bacaninha, ainda mais se for fretado, né? Primeira classe, tudo bonitinho, e daqui pra conhece bem Bogotá, isso. pô, eu quero ir. Coloca Ele sempre vai de eu vou estar primeira feliz. classe. Vai pra Turquia de primeira entendeu? classe. E Você é o um outro debochado, é cara. pra La Paz. Ali é complicado porque você tem que ir pra Santa Cruz de la Serra, você fica ali um pouquinho, vai em cima. Ali sim a logística é um pouquinho mais forte. São os dois jogos. Bogotá. Na véspera desses dois jogos, põe time reserva. Então, o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, o time reserva do Flamengo pode dar conta. Vai ser onde? Vai ser no Maraca, né? É. Maracanã para todos, né? Então, o meu Nova Iguaçu vai poder jogar no Maracanã, né? Mas sabe o que seria Vou legal? poder jogar mandar com- o jogo no Mas sabe o que Maracanã. seria legal jogar com os titulares? Porque o time tá um tempo sem jogar e é legal dar Mas ritmo nesse aí, jogo, cara. solta os titulares contra É o muito tempo Milionários sem em jogar. Bogotá. Aliás, é o clássico Milionários contra Bilionário, né? Porque hoje o Flamengo é um time que fatura 1 bilhão e 300 milhões. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se, então já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. E acabamos de ver aqui nas notícias, né, aqui do corte do F90 da ESPN, os comentaristas aí elogiando demais o Flamengo, né, a questão do Flamengo, do elenco, ser o melhor elenco aí do futebol sul-americano. E não tem, né, nenhum clube aí para poder disputar ali pau a pau com o Flamengo, né? Então o Flamengo está muito acima dos demais clubes. E já comentei aí, torcedores do Mengão, se vocês acham que o Flamengo esse ano ganha campeonato brasileiro, se ganha
Copa do Brasil e se ganha Libertadores. Comente aí, deixa a sua opinião nos comentários que é muito importante. Esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso Mengão.